muitas pessoas na terra acham que a enfermidade é um castigo de Deus. Sim ou não? E aonde que elas tiram? Deuteronômio 28, 61. Quando Deus, na maldição, né, que aqui a parte de maldição, diz: eu porei sobre ti todas as enfermidades do Egito e também as pragas, e até que não estão no livro desta lei. E todo mundo acha que, e agora quem está debaixo da maldição, pode ter certeza que Deus manda mesmo. Mas lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz: nós estamos livres da maldição da lei. Então isso não vale para quem está em Cristo. Amém? Por isso que Paulo fala em Romanos: nenhuma condenação, nenhuma enfermidade, nenhuma praga pode chegar na tenda daquele que está em Cristo. Ok? Então nós vamos estar aí, por quê? Essa igreja não vai ter enfermo. Pode chegar enfermo, mas sai curado. Amém? Porque é para isso que Jesus veio. Para libertar os cativos, dar vista aos cegos e curar todos os contritos do coração. E isso inclui a doença do século, a depressão. Isso é para quarta-feira, amém? Versículo 25. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Amém? Então Deus está pedindo oferta para quem? Para Ele mesmo. Para a construção do quê? Do tabernáculo. Naquela época, o homem não tinha o propósito de alguém ter morto no lugar dele e cumprido a pena por ele. Então ele tinha que pagar por tudo. E Deus nessa parte constrói um tabernáculo, né? E aí depois eu quero que você leia isso em casa, aprendam nessa passagem, leiam em casa, pega a tarefa, lê. A oferta era prata, era ouro, era bronze, a madeira era acácia, gente. Essa madeira, se você ler a história, ela foi plantada naquela região do Egito, aonde nem grama nascia. Como é que pode um lugar que nem grama, que nem a tiririca nascia lá? Não nascia grama, mas nasceu uma árvore que se plantou. Porque Deus sempre, quando Ele vai trazer para você um julgamento, Ele te avisa antes. E quando Ele vai te dar uma bênção, Ele já te deu antes tudo o que estava lá. A acácia é uma das madeiras mais nobres que tem. E ela já existia num lugar que nunca houve chuva e nem grama nascia. Amém? Então são coisas para você aprender com tudo, né? E de tudo ele vem trazendo aqui. E lá no versículo 10, ele fala algo que eu quero que você possa entender comigo hoje. Amém, gente? Possa entender. Também, depois que ele dá tudo que tem que trazer, farão uma arca de madeira, de acácia. E o seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Pronto. Também farão o quê? Uma arca. Se você olhar o tabernáculo, você vê o átrio. Vamos fazer aqui um tabernáculo? Aí é o átrio, é o pátio, onde vocês estão, certo? Aí é o pátio. Vocês entraram aqui por onde? Quantas portas nós temos aqui? Uma porta de entrada. Sim ou não? O tabernáculo também só tinha uma porta. E quem é a porta? Jesus Cristo. Yeshua. E não confunda com Exu, viu? É Yeshua. Né? Esse pastor, muita gente tem isso aí. Certo? Ele é a porta. Olha como Deus já estava projetando para Cristo lá atrás. Uma única porta e o pátio. O pátio, gente, onde vocês estão, é a nossa primeira conversão com Jesus. É a hora que a gente tem encontro com Ele. A gente ainda é pecador, a gente ainda está na antiga prática, você ainda pensa como o homem anterior, você pensa como a mulher, você vem com tudo que você fazia de errado, mas você está dentro do pátio do Senhor. Amém? Ele não te rejeitou, Ele não te excluiu. Ele falou: vinde a mim do jeito que você estiver. Como ele fala? Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O lugar de alívio é aí, para você entender, é aí. Amém? É o pátio ou átrio. E aí tem uma mesa de madeira,
que é o matadouro. Ali se matava o animal, se escorria, ela tinha ali umas madeirinhas vazadas. Aí ali tinha a pia, onde você lavava. Então tinha o lugar do sangue e você lavava. Aí, do pátio, nós temos algo, né, que se chama o lugar santo. Aí é diferente. Você tem um encontro com o Senhor Jesus aqui, você ouve a palavra de Deus, e a fé vem por ouvir e ouvir, e você decide, falou, cara, eu vou abandonar a minha antiga natureza, eu preciso melhorar. E você dá um passo de fé, mas nem tudo ainda é como você gostaria, ou como Deus quer, e você entra no lugar santo. Para você entender, você entra no lugar santo. E aqui o altar é o lugar santo. E aí você já jejua, você faz aí tuas orações, você vem ao culto, você é dizimista, você é ofertante, você está fazendo algo que a Bíblia te recomenda. Mas algumas atitudes ainda não estão eliminadas da tua vida. E por isso você ainda está nesse departamento. Você recebe o Senhor Jesus aqui, você vem para um lugar santo, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, mas existe um lugarzinho ali, o Santo do Santo, e aquele lugar, ele reserva de uma maneira extraordinária. Neste lugar aqui, nós temos o candelabro, que é esse aqui, né? A menorá, é isso? Todos conhecem? Por isso que é bom você ler esse livro com o pastor José. E aqui você tem 7 hastes. O candelabro original, estão vendo aqui uma saliência? Isso aqui é o cálice para baixo. O vinho voltado já. Olha como Deus projetou. O candelabro, o cálice estava para baixo. Que o sangue do Senhor seria entornado para que nós tivéssemos os pecados redimidos. Um anel, que significa aliança. E aqui são flores em cima. Mas a haste principal é Yeshua, é o Senhor Jesus. E aqui, abre a tua Bíblia em Isaías 11:2, para te dizer, amém? Muita gente que está aqui quer vencer, mas o diabo ainda está aqui, te acusando, o acusador, amém? O acusador, e hoje ele vai cair por terra. Eu cheguei aqui, falei, cara, você dançou hoje, você se deu mal, você se deu mal mesmo, amém? Então, vamos lá, Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. A haste principal do candelabro, da menorá, é essa principal. Dela sairá 6 espíritos. A igreja trabalha muito, somente o Espírito Santo. Sim ou não? Você tem que receber o Espírito Santo, irmão. Você tem que orar em línguas. Quem já ouviu isso aí? Mas e os outros espíritos que nos traz sabedoria? Então, olha lá. Aí vem o outro espírito de sabedoria. Conta comigo, né? Espírito de inteligência. Você acha que Daniel ficou mais inteligente que todos os 150 jovens porque ele era estudioso? Ele era o The Flash? Tudo que ele lia gravava? Não, porque tudo era oral. Porque ele recebeu do Senhor esse espírito. Não de sabedoria, de inteligência. Só quando ele foi governar as 10 cidades, Deus deu para ele o espírito de sabedoria. Amém? Nós precisamos ser inteligentes e entender a palavra de Deus no todo, no contexto, no texto e na época. Amém? E individualmente, no momento certo. Ok? Aí você tem o espírito de conselho. Como é que eu vou aconselhar alguém? Pelo meu próprio conhecimento. Como é que eu vou aconselhar você, né? Uma mulher sendo homem. Ou vou aconselhar um homem mais velho do que eu, um juiz, um desembargador, que tem um conhecimento secular muito maior do que o meu. Porque Deus me dá um espírito de conselho. E aí, jovens, olha para mim. Mulheres, olhem para mim. Enquanto você achar que você não está pronta, você não vai ser boca de Deus para ninguém. Você não tem nada para aconselhar, você não sabe nada para aconselhar. Você é um zero à esquerda, tanto você como homem e mulher. Mas quando o espírito de conselho vem sobre você, você é o melhor na face da terra. Amém? Então, mais uma haste, o espírito de conselho. Fechamos um lado, não fechamos? Mas está sobrando 3.
Aí nós temos espírito de fortaleza, porque quando estou fraco, aí é que eu... Olha como Paulo é tremendo. Porque ele sabia que na raiz da menorá, do candelabro, ele ligado na fraqueza, Deus fortalecia ele. Amém? É na hora que você não consegue, que você diz: Senhor, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza e a minha salvação. E Ele te dá esse espírito que te levanta. Por isso que o salmista diz, ele pega o pobre lá do monturro, o desvalido lá do lixo e o coloca nas alturas. Amém? Esse é o espírito que nos coloca nas alturas. E aí vem o espírito de conhecimento, que é diferente da inteligência. Quem anda comigo, os discípulos, eu vejo uma galinha, eu prego sobre ela. Se eu vejo uma flor, eu dou um jeito de... Não tem conversa. Entende? Hoje, o meu mandou uma mensagem, até o Everton, né? Dali eu já peguei minha arma, viu, Everton? E vi o gatilho, vi tudo, e já tem um culto para isso. Nós precisamos entender, trazer as coisas naturais, o conhecimento é isso, e praticar no espiritual. Amém? Por isso que Jesus falava em parábolas, porque ele tinha um espírito de conhecimento tremendo. O que o pessoal viu? Se surpreenderam como ele crescia em sabedoria e conhecimento. Ele pegava as coisas naturais e trazia para o espiritual, porque Deus está em todas as coisas. Amém? E o espírito do temor do Senhor. Sem isso, nós não chegamos a lugar nenhum. Amém? Para você entender, às vezes você vê isso aqui e fala: o que significa? Os 7 Espíritos de Deus. Amém? Para você ter uma aula mais prática, Isaías 11. E o que você precisar, guarda essa passagem e pede. Senhor, hoje eu vou dar conselho. Hoje eu preciso aqui, eu não estou legal. Eu não estou legal para trabalhar. Me dá teu espírito de fortaleza. Senhor, eu vou fazer um concurso e eu não consigo me concentrar. Eu preciso do teu espírito de conhecimento e principalmente de inteligência, para aquilo que eu ler fique gravado na minha mente. E aí se cumpre aquilo. E toda vez que não se lembrar, invoque o Espírito Santo, porque ele vai te fazer lembrar de todas as coisas que você já aprendeu. Amém? Olha como é tremendo. É um jogo. Tudo é uma troca. Amém, gente? Então nós precisamos entender que da arca está aí. E a arca que está lá naquele lugar, você entra ali, quando ele manda fazer a arca, ele está desenhando o meu e o teu coração. A arca significa o centro de tudo que Deus tem. Você entra aqui no Santo dos Santos, e aqui dentro tem a mesa dos pães, tem a arca que contém as 2 tábuas da lei, que Moisés deu ao povo, que é o conhecimento, que é a Torá, né, os mandamentos. Existe o pão, e olha, e Davi profanou a arca. Davi comeu quando estava com fome aquele pão que não podia. E a vara de Arão, que significa poder e autoridade. Amém? Tudo isso está ali dentro. Só que você pode circular aqui, mas quem pode entrar lá dentro? Só o sacerdote. O sacerdote, ele tem um sininho que amarravam nas vestes dele, e ele entrava lá dentro. E os outros ficavam aqui com a piola, uma cordinha. Se o sino parasse de bater, era sinal que ele tinha morrido, porque ele estava em pecado. Aí puxava ele para fora morto. Enquanto o sino batia, é sinal que ele ainda estava lá dentro e Deus estava aceitando a oferta dele. Amém? Não estou dizendo que você tem que ser o suprassumo da perfeição, mas você pode chegar à perfeição, porque diz que nós nos aperfeiçoamos na palavra. Amém? Para você entender, né, o tabernáculo é uma aula extensiva, eu estou te dando um resumo dos elementos mais interessantes. Amém? Então o temor do Senhor é a coisa que nós mais precisamos. Onde está isso aí? Onde é que nós somos? E Deus constrói uma arca, constrói um templo, tem ali dentro tudo, porque naquele tempo o homem precisava de Deus para tudo. Aí Yeshua vem, vai numa cruz, a arca era feita do quê? Madeira de acácia. A cruz, não sei que madeira, porque não digo, mas era madeiro. E ele é cravado no madeiro. Ali onde se matava o animal, madeiro. E ali ele morre pelos seus pecados, pelo pecado de toda a humanidade. E a arca passa a ser
você. Aquilo que era um tabernáculo fixo, porque depois Salomão constrói o templo de Salomão, não é mesmo? Vocês já pensaram, muita gente fala, Davi, você não vai construir o templo, porque na tua mão tem sangue. Salomão, filho de uma prostituição, constrói, de uma mulher adúltera. Como é que pode você entender Deus? Mas vamos fazer aqui algo. Davi era o que de Salomão? O pai não poderia fazer uma obra que só o filho poderia fazer. Deus não poderia morrer por nós, porque Deus é Espírito. E Ele materializa o Senhor Jesus, o Filho, manda por nós, e aí nós adentramos dentro do Santo dos Santos. O véu, essa porta aqui, que permanecia fechado o véu, se abre e nós temos acesso ao Pai, em nome de Jesus, todo o tempo. Amém? Todo o tempo nós temos esse acesso. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a pergunta do apóstolo Paulo. Olha bem para mim, eu quero honestidade agora, porque o diabo hoje vai correr da tua vida. Quem realmente se sente habitação de Deus aqui, mesmo que você esteja fazendo coisa errada, abaixa a tua mão. Quem não se sente apto para ser um templo de Deus, levanta a mão. Pode levantar a mão, não tenha medo. Por quê? O pecado não habita mais em você. Nós somos justificados pelo sangue. Amém? Hoje vocês vão ser banida da tua mente. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Amém? Deus não pede para você ser perfeito, Ele pede para você ser filho e filha. E simplesmente, se me obedecer. E como é que você pode ser perfeito? Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Só na presença de Deus. Mas não quer dizer que você é rejeitado como filho. Amém? E muito menos como filho. Nós precisamos entender, o Espírito Santo habita aí dentro. O que ele pode fazer, que você pode fazer, em certa hora, é que de repente, pela tua raiva, você apague momentaneamente a luz que brilha dentro de você. Amém? Mas não quer dizer que ela não permanece ligada. Ela está conectada e totalmente ligada. O Espírito Santo é algo que Deus não vai tirar de você. Apesar que a Bíblia diz, cuidado para que não apagueis o Espírito. Não diz expulsar o Espírito. Você apaga a unção, você desliga a conexão e você perde o contato com Deus porque você faz o Evangelho do teu jeito. Quantos de nós conhecemos a palavra de Deus desde pequeno, desde a idade da Júlia aqui? Quantos anos tem Júlia? 10 anos. Quem conhece a palavra de Deus desde 10 anos? Olha, bastante gente, hein? Mas, por que você apagou o Espírito Santo muito cedo? Porque não te ensinaram que você é uma arca. Só que o que Deus fez foi um tabernáculo fixo. O templo de Salomão era um lugar fixo, mas ele tinha um propósito muito maior. A arca andava de lugar em lugar, sim ou não? O átrio, eles deixavam lá. O santo dos santos, desmanchavam. Ou ficava fixo, mas a arca era móvel. Porque ele diz, ainda um dia, eu vou habitar dentro do homem. Nós somos a verdadeira arca de Deus hoje, móvel. E se você tem a certeza disso, a prosperidade vai vir na tua vida a partir de agora. Diz que a arca foi para Obed-edom e ficou lá. E Davi esqueceu dela. E não prosperou mais em Jerusalém. E ele foi buscá-la. E quando ele adentrou com a arca de volta, Jerusalém começou a prosperar. A arca era móvel naquela época e continua móvel ainda. Aonde você se move, o Espírito Santo se move em você. Amém? Presta atenção. Estou de paletó, sim ou não? Está vendo a manga dele? Se eu me movo, o que ele faz?
se move, sim ou não? Né? Concorda ou não? Mas, se de repente, eu normalmente fizer isso aqui, e largar ele, e eu continuo a me mover, ele está se movendo? Por quê? O que me move? A palavra viva dentro de mim. Nós fazemos isso com o Espírito Santo. Nós o abandonamos lá dentro. E ele para de se mover a teu favor. E Deus mandou para que ele seja teu ajudador em todas as coisas, que ele possa ser com você, consolador, mestre e amigo fiel. Amém? Amigo fiel. Porque ninguém vai ser mais fiel com você do que o Espírito de Deus. Amém? Só para te dar uma força assim. 1 Coríntios 2, 8 e 9. Nenhum dos poderosos desse mundo, aqui não tem Obama, aqui não tem Trump, aqui não tem Irã, Iraque, aqui não tem ninguém. Ninguém. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu a Deus. Pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se os judeus naquela época conhecessem a Deus, eles tinham se afastado de Deus, Jesus não teria sido crucificado. Mas também a gente estaria no pecado. Amém? Tudo é para se cumprir as Escrituras. E no 9, como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subir à mente humana, são a que Deus preparou para os que o amam. Amém? Isso é para nós. Quem ama Deus aqui? João 3,36. Eu quero partir para encerrar. De tudo da arca. Vocês entenderam, gente? Que você é? Você é uma arca ambulante. O Espírito Santo habita em você. Você está aqui. Você está aqui. Ele está aqui. Eu coloco a mão em você e você tem que prosperar. Se eu coloco a mão no teu filho, se o amor de Deus está em você, ele vai sentir. Senão você está perdendo tempo. Você coloca nela, ela tem que sentir o amor de Deus que você tem. Senão, se você tem religião, não adianta nada você orar pelo teu filho. Porque religião forma orangotango. Todo mundo faz a mesma coisa igual. Né? Agora, o Evangelho transforma. Eu estou aqui andando, o Espírito Santo está aqui comigo, com certeza. Aonde eu for, ele está comigo. Eu não tenho medo. Quem já andou comigo falou, eu entrei nessa casa aqui, o diabo vai sair agora. Eu boto o pé no lugar, o diabo sai. Ah, pastor, o senhor é bom? Sou. Sou melhor do que muita gente, porque Jesus disse que eu tenho que fazer mais do que ele, eu tenho autoridade. Eu tenho uma procuração que me dá autoridade. Eu boto o pé aqui, o diabo sai. Só que aí eu tenho que falar o que Jesus fala lá quando ele foi batizado. Ali está vindo um príncipe desse mundo, mas ele não tem nada comigo. Aí é que a coisa pega. Né? Se eu sou um murmurador, um falador e um pensador e sigo outros homens, o diabo tem algo comigo. E ele é nosso adversário. Amém? Jesus é nosso libertador. Você crê ou não? João 3,36 fala o quê? Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Todo aquele. Não é judeu, não é grego, não é romano, não é persa, não é egípcio. Não. Todo. Isso é para qualquer um. Que crê no Filho tem mais. Todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Zacarias 4,6. Então ele me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Tremendo ou não? Não é por tanto que você vai pregar que você vai convencer alguém. Não é pela força da tua oração também, viu? Ah, eu vou orar, pastor, vou orar, vou fazer uma oração forte. Né? É igual reza brava, oração forte é igual reza brava, dá o mesmo efeito. Mas não resolve, porque é pelo Espírito. E se o Espírito Santo habita em você, você tem esse lugar aqui, totalmente aberto para você. A arca está aqui, os pães estão aqui, e você sai daqui, revestido com a vida, com poder,
com autoridade, para poder, aonde você botar a planta dos pés, você prosperar. Amém? Porque é para isso que Deus tem, por isso que tudo isso, Ele mandou fazer o tabernáculo, mandou trazer uma oferta para Ele, mandou trazer tudo. E Paulo repete lá em 1 Coríntios 6,19, vós sois o santuário do Espírito Santo. E nós somos esse santuário, nós habitamos aqui. João 1,29, né, fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Todo mundo conhece isso aqui, gente. Inclusive quem não era crente, veio de outro lugar, conhece, né? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Você crê nisso? Esse Cordeiro está aqui.